a Deus por estarmos aqui nesta ocasião para juntos estarmos estudando a Palavra de Deus. Para mim é um privilégio estar aqui nesta ocasião com cada um de vocês aqui presentes. Peço que Deus continue nos abençoando grandemente e possa abrir o nosso entendimento. Para mim também é uma satisfação imensa estar estudando com os nossos seguidores ali no YouTube. Que Deus lhes abençoe grandemente. Eu agradeço por vossa audiência, por sua amável atenção e que Deus lhes abençoe grandemente e possa abrir o entendimento de vocês também para as Sagradas Escrituras, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós seguimos estudando essa preciosa carta do nosso querido irmão Judas, que era irmão de nosso amado Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele era irmão de Jesus segundo a carne, pois era filho de Maria também. Então seguimos com nossos estudos aqui nessa epístola maravilhosa de Judas e que Deus nos abençoe grandemente com a exposição de sua palavra. Quem estiver com a sua Bíblia, acompanhe comigo aqui nos versos de 5 até o 10. Então, quem estiver com a sua Bíblia, me acompanhe aí nos versos de 5 até o 10 da Epístola de Judas. Então diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Amém? Até aqui a leitura das Escrituras Sagradas, a leitura da Palavra de Deus. Então que Deus nos abençoe grandemente e nos permita entender a sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então o nosso autor aqui nessa sessão, ele segue seus argumentos aí, refutando os gnósticos, os libertinos, e ele segue também repreendendo esses falsos mestres gnósticos e libertinos, expondo o seu caráter baixo e sujo, demonstrando que do mesmo modo que o Senhor não poupou o povo santo ali, os hebreus, também os anjos caídos que se rebelaram contra o Senhor ali juntamente com o diabo, e também Sodoma e Gomorra, ele não ia aliviar com aqueles que eram pecadores. Então, ele vem denotando aí que Deus jamais ele deixa de julgar o pecado e condenar o pecador que não se arrepende dos seus pecados. Então, por isso ele também fala aí de Sodoma e Gomorra. Deste modo, o que nós entendemos é que Deus jamais deixa impune o pecado, não importa se o pecador é um anjo ou um ser humano. E o irmão Matthew Henry, ao comentar essa seção aqui de Judas, ele diz algo aqui interessantíssimo a respeito disso. Os anjos caídos estão reservados para o juízo do grande dia,
e os homens caídos querem escapar deste. Ele faz uma pergunta aqui. Os anjos caídos aí estão reservados para o juízo. Ele quer dizer com isso que eles estão reservados ali para a condenação. E os homens que cometem pecado, eles querem escapar dessa condenação. E ele segue aqui, ó, com toda certeza que não escaparão. Então, Matthew Henry, interpretando aqui Judas, ele diz exatamente o que Judas quis expor aqui com as suas palavras aí. Então, ele diz que do mesmo modo que Deus cobrou o pecado dos hebreus ali, dos anjos caídos, de Sodoma e Gomorra, com certeza ele vai cobrar de todo pecador que não se arrepende de seus pecados. Então, por isso aqui nos versos 5 a 7, acompanhe comigo aqui, ó. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então nós encontramos aqui Judas destacando esses 3 exemplos aí de juízo que nós encontramos aí no Velho Testamento. E quais foram esses 3 exemplos aí que ele nos deu? No verso 5, ele fala aí dos hebreus, que quando pecaram ali pelo deserto durante aqueles 38 anos ali de peregrinação, Deus não poupou aqueles que se rebelaram contra ele e não ouviram ali os ensinamentos de Moisés. Depois ele fala aí no verso 6 dos anjos caídos. Esse é o segundo exemplo de juízo aí que Judas traz aqui nesses versos. Esses anjos caídos aí que na eternidade passada eles se rebelaram contra o nosso Deus, ali juntamente com o diabo, e foram condenados aí, segundo Judas e também segundo Pedro, a algemas eternas, a condenação eterna. E no verso 7 ele fala aí o terceiro exemplo que ele nos dá, ele fala de Sodoma e Gomorra. E talvez, propositalmente, Judas ele deixa esse exemplo aí de Sodoma e Gomorra por último, para expor o pecado e a sujeira aí dos libertinos. E quando Judas usa aí o termo outra carne, meus irmãos, para falar a respeito do pecado de Sodoma e Gomorra, ele se refere ao ato torpe aí desses homens de Sodoma e Gomorra e também dos libertinos de se inflamarem em sua própria sensualidade. Quando ele usa o termo aí outra carne, ele se refere disso. Então, todas as vezes que vocês lerem esta passagem e virem essa palavra aí, essa expressão, outra carne, vocês vão se lembrar que Judas está se referindo ao ato pecaminoso desses homens aí de se inflamarem em sua própria sensualidade. Então, ele se refere ao ato torpe que tanto os sodomitas e os libertinos cometiam ao se inflamarem em sua sensualidade. Deste modo, o que Judas menciona aqui, meus irmãos, é o ato sujo aí, tanto dos sodomitas quanto dos libertinos, de terem relações sexuais ali entre si à luz do dia, não tinham nenhum pudor. Então, desta forma, Judas declara que eles eram pervertidos, pois da mesma forma que Deus não poupou os habitantes ali de Sodoma e Gomorra, se esses homens aí não se arrependessem e mudassem de vida, Deus iria condená-los à perdição eterna do lago de fogo ali. Então, da mesma forma que eles eram hereges, eles também eram homens que eram pervertidos. Eram perversos ao deturpar a palavra, mas eram perversos num sentido sexual aí, de se inflamarem aí entre eles.
Então, nesse sentido, Judas aí já começa a destacar o principal pecado deles aí, que era este ato corrupto e pecaminoso. E deste modo, eles não contaminavam, vocês ouviram aí, não só a carne, mas eles se contaminavam aí espiritualmente também, porque esses homens se julgavam aí tão iluminados. Mais à frente nós vamos ouvir que eles não se rebaixavam a autoridade nenhuma. Então vamos seguindo aqui. Então, se eles não mudassem de vida, com certeza eles iriam perecer. Carta pesada, não é mesmo, meus irmãos? Carta muito pesada, mas é o ensino das Escrituras, era o contexto da época. E muitas pessoas hoje têm a capacidade de dizer que quando a Bíblia foi escrita, ela estava indo aí de acordo com a sua cultura, mas se você pegar principalmente o Novo Testamento, ele foi escrito na cultura aí greco-romana. E essas coisas erradas aí, para eles eram coisas normais. E eu posso falar aqui até com todas as letras, homem se relacionando com homem, mulher se relacionando com mulher, isso no contexto ali greco-romano era uma coisa normal. Então, nesse sentido, o que nós encontramos aqui no Novo Testamento é a Bíblia correndo ao oposto do que era a normalidade naqueles tempos. E deste modo, uma aplicação rápida que nós trazemos aqui é que os crentes sempre vão andar na contramão desse sistema corrupto, podre e contaminado pelo pecado, que é este mundo maldito em que nós nos encontramos aqui. Abra comigo aí em Romanos, no capítulo 1, em versículo 27, Paulo expõe aqui categoricamente também a respeito desse tipo de pecado que ocorria naqueles tempos lá. Então, em Romanos 1, verso 27, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo reprovando o pecado dos homens naqueles tempos. Então, Romanos 1, verso 27, nós encontramos Paulo seguir pela mesma linha de raciocínio aqui de Judas. Então, Romanos 1, 27 diz assim, semelhantemente os homens também deixando o contato natural da mulher. Isso aqui é algo que nós podemos extrair um ensino aqui de que este termo aqui, deixando o contato natural da mulher, ele é algo que é sinônimo com indo para o uso de outra carne, que Judas fala ali, é a mesma coisa, se inflamando mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, essa expressão aí, deixando o uso natural da mulher, é uma expressão que nós podemos dizer que significa o mesmo que o uso de outra carne que foi usado aqui por Judas. Então é isso que Judas está reprovando aqui, não só a deturpação da palavra das Escrituras, que era algo muito sério, que como nós vimos na primeira exposição, eles usavam a própria Bíblia ali para justificar os seus atos pecaminosos. E Judas está dizendo que isso é um erro, que nunca um ser humano ele pode usar das Escrituras Sagradas para justificar o seu pecado, porque a Bíblia condena o pecado e também condena o pecador que não se arrepende. Então, por isso, nos versos de 8 a 10 aqui, o nosso autor ele segue aí com o seu tom áspero, refutando os falsos mestres gnósticos aí e libertinos. E deste modo, nós podemos entender o seguinte aqui, que não vale nem um pouco a pena, meus irmãos, se rebelar contra o Senhor. Porque aquele que se rebela contra o Senhor, ele erra o alvo e ele começa a cometer pecado em cima de pecado e começa a acumular. E isso vai se tornar iniquidade, e a iniquidade gera morte. E desta forma, os crentes devem se abster de todo tipo de pecado, ainda que seja um pecado do falar, o pecado do ouvir, o pecado de ver, o pecado de andar. Aonde você está andando, com quem você está andando, com quem você está falando, quais são as pessoas que você se relaciona? Essas pessoas te levam para o lado das Escrituras? Ou essas pessoas estão te levando para o mundo e para cometer o pecado?
nós devemos analisar tudo isso. Deste modo, não vale nem um pouco a pena, meus irmãos, se rebelar contra Deus. Porque se Deus não poupou o povo hebreu, que era um povo santo, separado por ele, não poupou os anjos caídos e tampouco os habitantes de Sodoma e Gomorra, ele não vai poupar aquele pecador que não se arrepende. E deste modo, nós podemos dizer que Deus ele reprova o pecado, ele ama o pecador, mas aquele pecador que não se arrepende, Deus não vai amar, porque esse pecador ele vai estar separado da presença de Deus e desta forma não vai achar espaço para encontrar com o amor de Deus. A pessoa só pode encontrar com o amor de Deus quando se arrepende de seus pecados. Já no verso 8, Judas ele usa uns termos aqui bem fortes para se referir aos gnósticos e libertinos. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. E como nós vimos ali na segunda carta de Pedro, quando esse termo aparece aqui nas Escrituras, autoridades superiores, refere-se a anjos, principados e potestades. Então, deste modo, eles não respeitavam nem os anjos, nem os demônios e tampouco a Deus, e muito menos os apóstolos. E deste modo, ele os chama aí de loucos alucinados, que não só contaminavam a carne, mas eles também não tinham respeito por ninguém, pois como vimos, eles contaminavam os seus corpos aí com a sua imoralidade sexual à luz do dia. Eles não tinham nenhum tipo de pudor, não respeitavam ninguém, nenhum tipo de autoridade. Então eles eram desobedientes à palavra. Mesmo que com seus discursos infamados ali, eles diziam ser homens tementes a Deus, iluminados pelo Espírito Santo, com um conhecimento além dos apóstolos, suas atitudes demonstravam quem eles eram de fato. Falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores e homens que desviavam o povo da presença de Deus e os levavam para a corrupção do pecado. Porque como nós vimos na exposição anterior, os seus discursos, as suas pregações levavam os crentes a cometer o pecado. Em vez de ter arrependimento, não, eles costumavam a acumular pecado sobre pecado. E desta forma, na vida de uma congregação gnóstica e libertina, o que havia ali era acúmulo de pecado em cima de pecado. E desta forma o pecado era uma coisa normal para eles, quando as Escrituras apontavam que todo pecador que não se arrepender, esse vai morrer, ele vai perecer e vai entrar em eterna separação de Deus. Então eles não tinham respeito por ninguém, pois como vimos, contaminavam os seus corpos com a sua imoralidade sexual à luz do dia. O fato, meus irmãos, deles serem loucos alucinados aí, sonhadores alucinados é o termo que está aí em nossa tradução, pode ser interpretado de duas maneiras. A primeira interpretação que eu quero trazer aqui é uma interpretação bastante pesada. A primeira era que sua alucinação aí era de cunho sexual, no sentido de que eles maquinavam, passavam o tempo inteiro sonhando e fantasiando o seu erotismo sujo. Eles não apenas se contentavam em cometer o pecado, depois que cometiam o pecado, eles ficavam ali se deliciando e sonhando com aquilo que acabavam de ter feito. Faziam e depois continuavam pensando, nossa, o que eu acabei de fazer, que coisa gloriosa, que coisa linda. Quando as Escrituras diziam que isso era pecado, que isso era podre, que isso era sujo e que isso era contra as Escrituras e mais, que isso era contra a lei da natureza, pois Deus havia estipulado que o homem se relacionasse com a mulher e a mulher com o homem. Não a mulher com outra mulher, não o homem com outro homem e tampouco com animais, que eram coisas que aconteciam também desde os tempos do Velho Testamento. Eram coisas grotescas que a Bíblia sempre reprovou.
E desta forma, eles não só cometiam o seu pecado, mas lambuzavam a sua boca e diziam: nossa, que maravilha, que coisa linda. E isso só demonstra que eles já estavam com a sua mente cauterizada pelo pecado. E quando eles olhavam para o pecado era certo e você andar em santidade era o errado, na concepção deles. E desta forma, eles se corrompiam mais e mais. A segunda hipótese aí de interpretação que nós podemos trazer a respeito da sua alucinação, ela é um pouquinho mais light, ela não é tão pesada assim quanto a primeira, mas a primeira tem muito ponto de argumentação ali forte que vai por essa linha de raciocínio apontando que era isto mesmo. Mas essa segunda aqui pode muito bem ter sido isto também. E uma coisa que eu posso dizer para vocês, a alucinação deles pode ser as duas coisas. E diz o seguinte, que eles julgavam que tinham um conhecimento tão grande que o seu conhecimento era muito maior do que os dos próprios apóstolos. O conhecimento que eles tinham ali era num sentido ali místico, esotérico, e desta forma eles não se submetiam a nenhum tipo de autoridade, porque eles se julgavam superiores aos outros, segundo o seu entendimento. Então, nesse sentido, eles se julgavam acima de qualquer autoridade. Voltemos um pouquinho a 2 Pedro aqui, no capítulo 2, e versículos 10 a 12, nós vamos encontrar a passagem paralela a esta, porque se você comparar a carta de Judas com a segunda de Pedro, ali nós encontramos os mesmos elementos, os mesmos ensinos. E aqui, dos versos 10 até o 12, Pedro ele fala justamente a mesma coisa. Em 2 Pedro, no capítulo 2, de versículos 10 até o 12, ó. Prestem bem atenção, ó. Especialmente aqueles, falando dos gnósticos e libertinos, ó, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. E Pedro aqui é mais duro um pouco, chama eles de atrevidos, arrogantes, não temem difamar as autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Então, com isso, Judas, aqui ele vem demonstrar que aquele que exerce autoridade, meus irmãos, ele também deve estar submisso à autoridade. Porque ainda os apóstolos, eles estavam submissos a uma autoridade superior. E quem era essa autoridade superior? Era o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ainda os apóstolos estavam submissos a Cristo. E o verso 9, aqui é um verso bem polêmico da carta de Judas, porque ele cita algo aqui que nós não encontramos no Velho Testamento. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Judas aqui ele faz o uso de um livro apócrifo judeu muito antigo, chamado A Assunção de Moisés. E nesse livro é relatada essa peleja aí do arcanjo Miguel contra o diabo, peleja essa que era a respeito do corpo de Moisés. Peleja que não está registrada lá em Deuteronômio 32, que onde ficou registrada a morte de Moisés. Então, por isso, ele usa esse exemplo aí da literatura apócrifa para demonstrar algo bastante interessante aí. Miguel não condena a Satanás, mas ele entrega o juízo nas mãos do Senhor. E isso traz um ensino aí bastante forte para nós. Então, mas ele entrega o juízo nas mãos do Senhor. E isso nos ensina que nós não devemos condenar e amaldiçoar
os falsos mestres. E alguém pode se perguntar, mas pastor, nós não devemos ir contra todo tipo de ensino contrário às Escrituras? Sim, nós devemos ir contra, mas nós não devemos condenar aqueles que ensinam incorretamente, mas nós devemos entregar o julgamento nas mãos daquele que é competente para julgar. Abra comigo aí em 1 Pedro, no capítulo 4 e versículo 5. Pedro ele fala quem é a pessoa que é competente para julgar. Então ele diz aqui, ó, prestem bem atenção aqui, ele fala de todos os tipos de pecado aqui no contexto do capítulo 4 de sua primeira carta, e depois ele fala o seguinte aqui, ó, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. E nós sabemos que essa pessoa aí que é competente para julgar vivos e mortos é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós devemos entregar nas mãos do Senhor, orar por essas pessoas. Mas outra coisa que vocês devem entender, que nós não devemos ser coniventes com esses pecados. Abra comigo aí em Romanos 1,32. Veja o que o apóstolo Paulo aqui fala logo após falar a respeito daqueles homens e mulheres pecadores lá no capítulo 1. Ó. Diz o seguinte, ó, prestem bem atenção. Ó. Romanos capítulo 1 e versículo 32. Ó. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E aqui Paulo ele fala o seguinte, que não só aqueles que cometem o pecado são passíveis de morte e condenação eterna ao fogo do inferno, mas aqueles que são coniventes, aqueles que consentem que essas pessoas cometam o seu erro. Vamos supor, alguém sabe que existe alguém que está roubando, que está cometendo um tipo de delito dentro da empresa onde ele trabalha. Em vez dele ali denunciar o erro dessa pessoa, ele facilita para que essa pessoa roube. Então o pecador não é só aquele que comete o delito, mas aquele que facilita para a pessoa cometer o seu pecado também. Então vamos seguindo aqui, ó. E por isso, no verso 10 aqui, nós encontramos algo forte da parte de Judas. Ó. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então, assim como o apóstolo Pedro, que nós acabamos de ler ali na segunda carta, no capítulo 2, de versículos 10 a 12, Judas ele começa a alertar que eles falavam mal do que eles não entendiam. E eles eram ignorantes a respeito da palavra de Deus. Falavam que tinham um conhecimento superior ali aos apóstolos e aos discípulos do Senhor, mas na verdade eles eram ignorantes. Porque como nós ouvimos aí, sua pregação, em vez de levar as pessoas ao arrependimento, levava as pessoas a pecar. E Judas fala que eles são brutos e irracionais, são pessoas ignorantes a respeito da palavra de Deus. E assim é todo falso mestre. Ele não compreende as Escrituras e pelo fato de não compreender, ele começa a ensinar incorretamente. E se nós formos um pouquinho severo, nós vamos usar logo a palavra erradamente. Então eles começam a ensinar o seu entendimento deturpado, o seu entendimento errado. E desta forma, eles criticavam aquilo que eles não compreendiam e se corrompiam naquilo que eles achavam que sabiam, no sentido de que eles usavam as Escrituras, como eu disse, de forma deturpada para justificar os seus erros. Então, com isso, eu já posso aqui concluir com 3 aplicações a essa passagem maravilhosa. O primeiro ponto de aplicação que eu quero tratar com vocês aqui, trata do seguinte: jamais se meta a explicar aquilo que você não compreende.
E pelo fato de não compreender, em algum momento você vai deturpar o ensino das Escrituras. Você vai acabar acrescentando ou tirando alguma coisa. Então, desta forma, aplique em sua vida aquilo que você consegue entender, aquilo que você consegue aprender. Aquilo que você não entende, evite estar tentando explicar, porque, como eu disse, em algum momento você vai deturpar e vai acabar tirando ou acrescentando. E desta forma, é melhor se abster do que cometer o erro. Então, aplique na sua vida aquilo que você consegue entender, o que você consegue aprender. E saiba de uma coisa, que se Deus não poupou os hereges do passado, certamente Ele não vai aliviar para o lado daqueles que são hereges em nosso tempo. Então, quando eu falo de hereges, vocês todos que estão aqui, aqueles que vão nos ouvir futuramente através do YouTube, vocês entendem que hereges são pessoas que ensinam algo que nunca foi ensinado nas Escrituras. Então nós temos que ter muito cuidado com a palavra de Deus, porque, como já é ensinado em outras exposições aqui, a Bíblia, ela não é um livro que contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus e deve ser levada muito a sério. Um segundo ponto de aplicação aqui, que é muito importante também, que foi abordado por Judas aqui, é o seguinte: desconfie de gente que alega que tem resposta para tudo. Porque nós, com a nossa mente comum aqui, ilimitada, contaminada pelo pecado, tem coisas que nós não vamos compreender. E tem outro ponto aí muito forte dentro das Escrituras, é que a mente do Senhor está muito acima da nossa. Abre Isaías 55. Essa escritura é bastante conhecida por todos aqui. Isaías 55, versículo 8 e 9. Isaías ele diz o seguinte aqui, ó. Prestem bem atenção no que está dito aqui, ó. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, ó. Prestem bem atenção, ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, todas as vezes, meus irmãos, que abordarmos as Escrituras, nós temos que depender do Espírito do Senhor. Porque se você for aqui, ó, em 1 Coríntios, no capítulo 2, e verso 14, prestem bem atenção no que diz o apóstolo Paulo aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, e verso 14. Prestem bem atenção aqui, ó. Diz assim, ó. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se a pessoa não é levada e dirigida pelo Espírito Santo, ela não vai conseguir entender o pensamento do Senhor. Mas no verso 15 ele diz, ó, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, aquele que se deixa levar pelo Espírito Santo, se arrepende de seus pecados, é capaz de compreender as Escrituras. E uma outra Escritura que nós poderíamos citar era o verso 11. Lá fala também que aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele é capaz de compreender as coisas de Deus. E o terceiro e último ponto de aplicação aqui, muitas vezes, meus irmãos, as pessoas, assim como os gnósticos, como os libertinos, e também como os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles tendem a ignorar que Deus ele julga o pecado e condena aquele pecador que não se arrepende ao fogo do inferno. Deste modo, é necessário que as pessoas entendam que se Deus não poupou o povo santo ali pelo deserto durante aqueles 38 anos de peregrinação, e também os anjos caídos e os sodomitas, veja aí em Números, no capítulo 14, o relato ali que Deus não poupou o povo hebreu. Números 14, verso 29 e 30,
e o 35. São os versos que nós vamos ler aqui, ó. Prestem bem atenção aqui, ó. Números, capítulo 14, versículos 29 e 30, ó. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste, ou seja, reclamaram contra Deus, se rebelaram. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. E o verso 35 diz assim, ó: Eu sou o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão, e aí falecerão. E lá em 1 Coríntios 10, versículo 5, diz algo aqui a respeito deles também, ó. Prestem bem atenção aqui. 1 Coríntios 10, versículo 5, diz o seguinte aqui, ó: Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, ou seja, do povo de Israel, ó, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, Judas categoricamente usou esses 3 exemplos aí em sua carta, exemplos de juízo, para dizer o mesmo que está ali em 1 Coríntios, que tudo isso foi deixado como exemplo para que os filhos de Deus não cobicem aquilo que é mal. Não cobicem o pecado, não cobicem as coisas do mundo, essas coisas contaminadas com o erro e que a cada dia estão se afundando mais em seus pecados, mas que devemos nos cuidar e a cada dia estar arrependidos de joelhos em oração. Então entenda que ele não irá aliviar para quem não se arrepender do seu pecado. Aquele que se arrependeu, eu digo a você, continue em submissão e reverência ao Criador, pedindo misericórdia para que Ele te ajude a lutar contra o pecado, contra o diabo, contra os seus ardis, que Ele te dê a força necessária para que você possa vencer o pecado. E aquele que ainda não se arrependeu, quem te chama ao arrependimento nesta ocasião é o próprio Cristo, não é o pastor Álvaro que te chama ao arrependimento. E com todo o amor, Cristo ele te diz: arrependa-se do seu pecado. Porque se você não se arrepender, eu com justiça eu vou ter que te julgar e te condenar ao lago de fogo do inferno. Então, desta forma, aquele que ainda não se arrependeu, é necessário que se arrependa do seu pecado e se entregue a Cristo. E como eu disse, aquele que ainda não teve o seu encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, deve procurar se encontrar com Ele para que Ele possa modificar a sua vida e para que você possa entrar no seu reino. E aquele que já se encontrou, continue lutando e pedindo misericórdia para que o Senhor te sustente e te mantenha. Que verdadeiramente a doutrina da perseverança dos santos possa se tornar realidade na sua vida, que quem Ele chamou, Ele possa sustentar. Aquele que Ele escolheu, Ele chama. E quem Ele chama, Ele sustenta. Então que essa doutrina maravilhosa possa se cumprir na sua vida e ser aplicada verdadeiramente. Se você foi um chamado, você vai ser sustentado. Se de fato você foi escolhido por Ele. Que o Eterno nos abençoe grandemente.